Filipenses 4, primeiro, 9. Os irmãos podem abrir as Bíblias, estar aí participando da leitura, vamos fazer a leitura participativa. Filipenses, capítulo 4, versículos 1 ao 9. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Logo é logo assim que sintam mesmo o Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e complemente com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez lhes digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não exerçais coisa alguma. Mas as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, Nisto pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Vamos dar para os joelhos e orar. Graças a Deus. Vamos ter que aprender isso, né? Porque se não assistir a pregação da tia Alice,
Davi foi ungido. A vida de Davi mudou. Você observa aqui as peregrinações, você observa a perseverança, você observa aqui que Davi agora começa a enfrentar altos e baixos. Uma hora Davi está lá em cima, outra hora ele está lá embaixo. E aí você fica observando, né? Como pode acontecer umas coisas dessa? Você observa, de pastor que Davi era, pastor bem sucedido, que lá no campo pastoreando ovelhas, você imagina o urso, você imagina o leão, tentava pegar a ovelha, Davi tomava a ovelha da boca do animal feroz, do predador. De pastor sucedido, Davi passa a ser herói nacional. Depois que mata Golias, todo mundo ficava gritando o nome dele, gritando o nome dele. Meus queridos irmãos, de pastor de ovelha, Davi passa a ser um músico libertador lá na casa real. Foi tocar, e no toque do seu instrumento, o espírito mau saía de Saul. Meus queridos irmãos, Davi chegou a casar com Mical, filha de Saul. Davi chegou a ser o comandante do exército de Saul. Davi, de posição de pastor, cresce, vive momentos altos, comandante do exército, genro do rei, herói nacional. Foi assim. Até que surgiu a inveja de Saul. Quando surge a inveja de Saul, aí você vai observando, em vários momentos Saul quase mata Davi. Teve momentos de que a lança de Saul ficou espetada na parede, e Davi escapa. Davi consegue escapar. Aí você observa a inveja, o que a inveja vai fazendo com um grande homem, o que a inveja vai fazendo. Meus queridos irmãos, no outro dia, Davi estava na caverna. No outro dia, de comandante do exército, Davi estava pedindo ajuda em terra estranha. No outro dia, ele que estava lá, na posição de herói nacional, agora estava em terra inimiga, tentando escapar para sobreviver. O que eu aprendo com isso? Olha, a unção que está sobre nós, tem coisas nela que a gente não sabe. O dia seu hoje, você sabe. O dia seu amanhã, Deus sabe. Deus sabe o que te espera. E se há unção na sua cabeça, meus queridos irmãos, prepara para viver coisas que você jamais pensou na vida. Mas só que tem uma coisa, eu aprendo com Davi o sabor da perseverança. Ser perseverante. Meus queridos irmãos, nós precisamos ser perseverantes. Olha aqui, meus queridos, Davi precisou fugir do palácio. Sabe o que ele levou de recordação? Ele só levou recordações. Ele não conseguiu levar nada a não ser recordações. Ele leva recordação do exército onde ele era comandante. Ele leva recordações de Mical, sua esposa. Ele leva recordações de Jonatas, seu grande amigo. Davi leva recordações, lembranças do profeta Samuel, que há anos atrás tinha ungido ele.
Só porque aquela cena, aquele ritual na casa de Jessé naquele dia nunca saiu da cabeça de Davi. Davi sabia, entendia muito bem o que significava aquele ritual, o que significava ser ungido por um profeta. Davi conhecia muito bem o valor disso. Isso ele nunca desprezou. Mas tem muitos, meus queridos irmãos, que no primeiro estágio probatório da vida, desvia. No primeiro momento da prova, abandona a fé, larga Jesus. Tem outros que perde o foco, vai acostumando tanto com as coisas, que perde o foco, perde a direção, perde o sabor, perde a esperança. E tem outros que em vez, não perde o foco, mas às vezes também, não é como os primeiros que eu citei, mas é como Esaú, que faz troca, que troca o que é sagrado, o que é permanente, o que é valoroso, troque por coisas que não prestam. Esaú fez isso. Meus queridos irmãos, você observa agora, Davi fugindo do palácio. Quando chega em terra estranha, ele chegou na terra de Gate. O rei era Aques. E sabe qual foi a maneira que Davi utilizou para não morrer ali, na terra de Gate? Davi fingiu ser louco. Davi, louco daquele jeito, irmãos, de espumar a boca, louco daquele jeito, de deixar a baba escorrer na barba, louco daquele jeito de pegar nos portais e arranhar os portais. O rei Aques olha para Davi e fala assim: eu não preciso de louco aqui. Para que vocês me trouxeram um louco? Pode levar ele embora, esse homem é louco. Por que vocês me trazem um homem louco? O rei Aques constatou que Davi estava louco. E daquele momento ali, Davi não morre ali, porque ele consegue passar para o rei da terra estranha de que estava louco. E aí há permissão para ele ficar por ali. Sabe onde ele foi parar? Na caverna de Adulão. Dali ele segue para a caverna de Adulão. Você sabe o que significa caverna de Adulão? Significa lugar escuro, lugar sombrio, lugar solitário, lugar triste. Mas eu admiro as palavras que Davi fala, deixa registrado, nesse instante da vida, nesta etapa da sua vida. Davi deixa registrado a seguinte palavra: até que eu haja entendido, até que eu haja compreendido, até que eu tenha entendido o que Deus vai fazer na minha vida. Você já imaginou? Para muitos, Davi estava no final da linha. Para muitos, Davi estava no ponto final. Para muitos, não havia mais esperança para ele. Adulão, caverna de Adulão, escuro. Para muitos, não tinha mais visão, solidão, tristeza. Para muitos, a vida de Davi tinha acabado ali. Mas Davi escreve: vou ficar aqui até que eu haja entendido o que Deus vai fazer na minha vida. Meus amados irmãos, às vezes na sua vida você passa momentos assim, às vezes na sua vida você chega também no labirinto, às vezes na sua vida você chega também num ponto que é escuro, num ponto em que você só tem tristeza, e aí você precisa aprender com Davi, dizer: vou ficar aqui até que eu haja entendido o que Deus quer na minha vida. Aí sabe o que Deus faz? Quando
quando vê um servo assim, Deus, eu fico observando, Deus estava olhando Davi lá no fundo da caverna. Deus estava observando Davi lá dentro. Ele deveria estar sem esperança. Ele deveria estar tudo acabado. Ele deveria estar imaginando que seria um ponto final na vida. Aí eu fico analisando Deus olhando Davi lá no fundo da caverna. Aí Deus olha para ele: Davi, não acabou aí. Da agora para frente, eu vou redirecionar o GPS da sua vida. Eu vou redirecionar a sua vida a partir de agora. Meus queridos irmãos, olha lá onde chegou, no labirinto, e Deus vê Davi lá e fala assim: eu vou redirecionar a sua vida. Meus queridos irmãos, Deus estava dizendo para Davi: eu vou te treinar em habilidades que você ainda não conhecia. Eu vou te treinar com coisas que você ainda não sabia. Vou mudar aqui a direção da sua vida. Vou te dar novas habilidades. E tem uma coisa: a imagem de Saul vai ser ofuscada. Quer dizer, ninguém mais vai lembrar de Saul. Vou jogar Saul no esquecimento. E sobre você, Davi, você tem a unção, a glória minha vai resplandecer sobre ti. Meus queridos irmãos, lá no final de linha, lá no momento da sua vida, da prova, da luta, da dificuldade, fique lembrando disso. Deus vai redirecionar a sua vida nesse instante. Você tem unção dele. Amém? Olha aqui. Você acha que o problema era em Davi? O problema não era em Davi. O problema era na vocação dele. Nossos maiores problemas, meus irmãos, não é tanto o que a gente faz, porque os nossos serviços são normais, mas o problema maior está no jeito que se faz. Quando a pessoa tem unção de Deus, ele é diferente, ele faz diferente. Ele faz a diferença. É aí que está o problema. Quando alguém vive esse diferencial no serviço de Deus, aí começa a surgir as etapas de problemas, as etapas de perseguições, por causa da vocação. Meus queridos, às vezes eu fica tentando entender: meu Deus, mas por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor tira o homem lá do pasto das ovelhas? Tira o homem do pasto das ovelhas e leva lá para o reinado lá, e não põe ele no reino, mas deixa ele lá. Por que o Senhor abandona Saul? Por que disso tudo? E a gente fica buscando explicações. Sabe quando a gente vai entender? Nunca. A gente não vai entender. Tem muitas coisas que fogem do nosso entendimento. Eu encontrei na Bíblia um versículo, e ele está na nossa revista, Isaías 28, 21. Nós não conseguimos entender como Deus faz as coisas estranhas dele. Deus tem umas formas estranhas de fazer as coisas. Os atos de Deus, uns atos estranhos, que vai acontecendo na minha vida, vai acontecendo na sua vida, e você pergunta: meu Deus, mas cadê a explicação para isso? Cadê a razão para isso? E a gente não entende aonde é que Deus quer chegar. Mas Deus, aonde o Senhor quer chegar com essa maneira estranha de trabalhar comigo, né?
Aonde o Senhor quer chegar com esse jeito estranho, com essa ação estranha? Meus queridos irmãos, Deus sabe o que Ele está fazendo. Esta é uma verdade. E Davi, a única coisa que Davi ficava, que ele se apegava, era o seguinte: tem uma promessa. Eu tenho uma promessa. E se Davi tinha a promessa dada por Deus, os anos poderiam passar, mas a promessa estava acesa na mente de Davi. As situações poderiam ser as mais diversas possíveis, mas Davi ia cumprindo com toda maestria, contente, satisfeito. É hora de fugir, Davi está contente, Jazoel. É hora de estar lá na caverna de Adulão, Davi está contente. Davi passa as etapas da vida contente, porque sabia que ele tinha uma promessa. Era só esperar com paciência. Mas não é fácil, né? Você está com uma promessa aí, e vendo o rei tirano, maltratando o povo, e você não pode fazer nada. Olha só o tanto que Davi sofre. Davi carregado da promessa, e observando todas as atrocidades que Saul cometia. Davi imaginava: eu tenho a promessa, mas ainda não era a hora. Na hora que Deus começa a cumprir na vida dele, você vai observar no tópico 3 da nossa revista. Olha aqui. Eu acho aqui no tópico 3 da revista, começa as coisas a cumprir na vida de Davi. Davi é ungido rei de Israel. Saul agora já tinha morrido. Saul morreu, o Jonatas morreu, que era filho de Saul, amigo de Davi, já tinha morrido. E correu a notícia: olha, Saul morreu, filho Jonatas também morreu. Aí eu fico observando aqui as atitudes do ungido. Que jeito é que Davi comportou diante daquela notícia? Você deve estar imaginando aí, se fosse eu, já imaginava logo, né? Já vou pegar 10 homens, vou pegar 100 homens, vou pegar 50 homens aqui, e já vou logo ser rei, porque o que estava me impedindo era Saul. Agora Saul morreu, agora chegou a hora. Aí, mas com Davi não, com Davi foi diferente, sabe por quê? Davi buscava a orientação de Deus, ele era ungido. O ungido também precisa da orientação de Deus. Aí Davi ora ao Senhor. 2 Samuel capítulo 2, versículo 1. Sucedeu depois disto o quê? Da morte de Saul e da morte de Jonatas, que Davi consultou ao Senhor dizendo, olha o que Davi falou: subirei a alguma das cidades de Judá? Faz uma pergunta. E respondeu-lhe o Senhor: sobe. Aí Davi pergunta de novo: para onde irei? Aí o Senhor respondeu: vai para Hebrom. Quer dizer, Davi busca a orientação de Deus. Subirei eu? O Senhor responde: sobe. Aí ele pergunta de novo: mas para onde eu vou? Aí o Senhor responde: vai para Hebrom. Davi então vai para Hebrom. Mas espera lá, ele não tinha sido ungido rei de Israel, e agora o rei de Israel tinha morrido. E porque a orientação divina é para ir para Hebrom, Davi então vai, segundo as orientações divinas, para Hebrom. Chegando lá, os judeus ungem ele rei sobre eles. Meus queridos irmãos, Davi ficou rei em Hebrom, sabe quantos anos?
7 anos e meio. 7 anos e meio. Quer dizer, promessa de Deus começou a cumprir na sua vida. Ele era rei só de Judá. Rei só de Judá. 7 anos e meio. Mas ele carregava a promessa de que ele seria rei em Israel. Mas anos mais tarde, após esses 7 anos e meio, aquele outro filho de Saul, chamado Isbosete, já tinha reinado e tinha morrido. Agora chegou o momento de Davi reinar sobre Israel. Davi então entende muitas coisas, muitas experiências. Olha aqui, eu fico observando aqui as coisas acontecendo na vida de Davi, as orientações que ele busca, para todas as suas atitudes, todas as suas ações, ele orientava-se no Senhor. Se eu trouxer isso para os dias de hoje, a questão de buscarmos orientação em Deus, escute aí, tem muitas pessoas que estão buscando orientações de Deus em coisas que são questionáveis. O que eu quero dizer com isso? Coisas que a Bíblia não afirma, coisas que as Escrituras não é compatível. Aí aparecem muitas pessoas por aí, falando que é orientação de Deus, dando uma direção de Deus naquilo que é questionável. Isso não pode acontecer. Por causa disso, às vezes, é porque, talvez seja por causa disso, que tem muitos casamentos destruídos nos dias de hoje, por causa de determinações que são contrárias à Bíblia. Meus queridos irmãos, Deus fala de muitas maneiras. Deus usa homens sábios para falar, Deus usa da ciência para falar, Deus usa de visões para falar, Deus usa de anjos para falar, Deus usa de revelações para falar, mas todas as vezes que Deus fala, em nenhuma se contradiz com a palavra, com as Escrituras. Então, observe, essa questão de buscar a orientação de Deus, precisa se fundamentar na palavra, na Escritura. Às vezes você pega por aí afora, muitos profetas que estão dizendo estar orientado pela palavra, mas entra em contradição, e aí, isso não é direção de Deus. Meus queridos irmãos, Davi dá-nos umas lições práticas, após ele ser rei em Israel, ou seja, passar por Hebrom, agora rei em Israel, e agora ele começa a dar para a gente lições práticas. Eu começo a extrair da vida de Davi aqui, lições práticas. Se são lições práticas, é para mim, serve para você. São lições práticas que a gente tira daqui, desse contexto histórico que acabamos de mencionar aos irmãos. Olha aqui, uma lição prática que eu tiro aqui: Davi unificou a nação, tendo Deus como base. Segunda lição prática: Davi despertou o interesse nacional pelos assuntos espirituais. Terceira lição prática: Davi elevou o sacerdócio, quer dizer, valorizou o sacerdócio, valorizou a instrução, valorizou o ensino, de modo que o judaísmo pudesse operar de portas abertas, de livres, assim, livremente na terra. Outra lição prática que eu aprendo aqui: Davi destruiu os altares de ídolos. Outra lição prática: Davi foi brilhante.
Outra, Davi foi organizador. Outra, Davi foi estrategista. E última, Davi expandiu as fronteiras do governo. Sabe quantos quilômetros que era? Geograficamente, era 24.000 quilômetros, quando Davi começa. E quando ele expande, abre fronteiras, sabe quanto que era? De 24.000 quilômetros, vai para 240.000 quilômetros. Davi cresceu muito, não cresceu? Foi um crescimento admirável. Nesse crescimento, nesse momento de fama, você imagina se você pudesse trazer o Davi para hoje aqui? Se Davi, nesse tanto de fama, nesse tanto de conquista, nesse legado todo que você passa, que a sua história passa para nós, qual seria a palavra que você deixaria para nós? Se você pudesse perguntar ao Davi, eu presumo que ele te diria: olha, eu quero que vocês aprendam uma coisa, quero que vocês tomem cuidado. Sabe por quê? O inimigo não respeita a unção. O inimigo não respeita a unção. O inimigo está sempre à espreita, procurando nos destruir. Destruir nas coisas mais simples, da vida. Até mesmo com o sucesso, o inimigo quer nos destruir. Davi deixaria hoje uma palavra assim: tome cuidado, o inimigo não respeita unção. E para finalizar, Deus não escolhe para a gente, Deus escolhe a gente, Deus escolhe o homem, mas Deus não escolhe por nós. As nossas escolhas somos nós que fazemos. Você é que faz a escolha, é eu que escolho. Deus te ungiu, Deus te treina, Deus te capacita. Nesta vida você está sendo capacitado por Deus. Mas, meus queridos irmãos, entenda, você que faz as suas escolhas. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe o pastor Odilon por essa oportunidade. Amém. Graças a Deus. Então, se você quiser aprender mais, caminhar um pouquinho mais com o Davi, venha na escola dominical no próximo domingo. Você vai estar caminhando com o Davi. Eu li um livro, uma certa época, era uma biografia do Moisés, com aproximadamente umas 500, 600 páginas, grande o livro. E no final, o autor escreveu uma frase interessante. Ele falou: agora estamos terminando a nossa caminhada com Moisés, a nossa trajetória com Moisés. E eu comecei a lembrar e fiquei com saudade. Falei: gente, eu estou com saudade de andar com Moisés, porque ele escreveu foi uma experiência tão notória, que dava a impressão que a gente estava caminhando mesmo. Então, Davi também, como um homem de Deus, nós temos, é um privilégio nós poder caminhar um pouco com ele. E é o que nós vamos fazer nesse trimestre agora, né? Graças a Deus. Eu quero pedir os diáconos, diaconisas, para tirar aqui a oferta, estar tirando a oferta, porque normalmente ela é passada aí para alguém que precisa, para alguém que tem uma necessidade. Então eu quero pedir a esses irmãos que venham e façam esse trabalho. Os irmãos que vão ofertar, já fiquei preparados para estar ofertando. Esse pouquinho que você vai ofertar não vai te fazer nenhuma falta. E somando com o que o outro, seu companheiro de banco, seu companheiro que está atrás, à sua frente, vai ofertar, vai fazer uma diferença na vida de alguém, com certeza. Graças a Deus. Irmãos, amanhã é quarta-feira, é o dia daquele culto de oração na direção da equipe Atalaias de Cristo. Quinta-feira, nós teremos aqui os ensaios.
Sexta-feira teremos os grupos familiares. Sexta-feira, trabalho dos grupos familiares. Sábado, teremos aí a reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical. Domingo de manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical. E domingo à noite, um grande culto aí na direção da mocidade. Vai estar aí na direção da mocidade o trabalho de domingo à noite. E todos os dias, nós temos aí, a partir das 5 horas, a igreja aberta para oração. Então, você tem a oportunidade de estar orando. Se você não pode vir na madrugada, às 8 horas tem o trabalho, a direção, na direção das irmãs. Mas que nós podemos entender que não é uma oração só das irmãs, mas é uma oração que está na responsabilidade das irmãs. Então, domingo você pode, ou melhor, todos os dias a partir das 8 horas. E às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde, nós temos aí a oração missionária. Então, é o trabalho da igreja, né? Quem tem aí seus dízimos, suas ofertas, pode procurar a tesouraria da igreja, porque através dessas ofertas, desses dízimos, é que você vai vendo as mudanças. Às vezes você olha aqui, a igreja hoje está de um jeito, na outra terça-feira pode estar um pouquinho diferente, e é em função disso aí. Aí na cozinha, nesse patrimônio da igreja. Então, eu não vou tirar oferta, vocês estão esperando hoje, que eu tenho certeza que muitos irmãos estão esperando para me tirar oferta para aqueles irmãos que estão trabalhando ali com relação à merenda. Mas eu não vou fazer isso, porque hoje o Tião me mostrou, um irmão passou aí o dinheiro da oferta toda semana. Então, por essa razão, nós não vamos tirar. Então, já foi, nós tivemos aí um irmão abençoado aí, que nos ajudou aí com essa merenda. Então, são os nossos avisos, irmãos. E eu louvo a Deus pela participação de cada um dos irmãos. Nós tivemos aí esse final de semana festivo, e quando isso acontece, sempre há uma dificuldade com relação à participação dos irmãos. Acho que cansa um bocado de gente, então não vem. E eu creio que muitos, às vezes, até não vieram, mas temos aqui um grupo de irmãos, um bom número aqui de irmãos, que vieram, estão aqui, nós estamos aqui e estudamos aí a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Já transmitimos aí todos os avisos, vamos colocar em pé e orar, graças a Deus, agradecendo a Deus por esse momento. Maravilhoso, querido e poderoso Pai, nós somos gratos ao Senhor, pelo Senhor ter nos proporcionar momentos como esse, nós estarmos aqui aprendendo a Tua Palavra, orando ao Senhor, lendo a Tua Palavra, louvando o Teu nome, ofertando na Tua obra, entregando as nossas contribuições, nossos dízimos, que podemos entender que é um presente do Senhor. Pai, se o Senhor não tivesse aberto as portas, nós não teríamos nenhuma condição de ofertar, de dizimar, mas aquilo que nós temos nas nossas mãos, foi o Senhor que nos proporcionou, Pai Santo, e por isso nós Te louvamos. Ajuda-nos a sermos fiéis em tudo, meu Deus, Pai, em todas as orientações da Tua Palavra, Pai Santo, tudo Te pedimos em nome de Jesus, graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda essa igreja, com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em